Olá, boa tarde a todos e todas. Esse é o nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo, aqui do MAP, Movimento de Amor ao Próximo, pelo Web TV, pelo YouTube, pelo Face, pelo Instagram. Agradecemos a sua participação. Deixe aqui a sua contribuição de reflexão, de indagação. Estamos dando continuidade ao programa anterior, porque nós estamos entrando no setembro e nós temos a campanha, né, do Centro de Valorização da Vida, Setembro Amarelo. Nós vamos conhecer um pouquinho mais, vamos relembrar o que é o Setembro Amarelo. E mais uma vez contamos aqui com a Maria das Graças, a nossa graça do CVV, já de tantos anos nessa lida aí, nesse trabalho fabuloso, envolvendo, esclarecendo, acolhendo. Então, mais uma vez, agradecemos a sua participação e queremos dar aqui as boas-vindas para a Graça. Boa tarde, Graça. Boa tarde, Birajara. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo esclarecer melhor o que é o Setembro Amarelo. Então, para os nossos amigos aqui do MAP, aqueles todos que quiserem saber, nós vamos falar um pouquinho, porque estamos desde o início nessa campanha que hoje, como você disse, hoje é um movimento da sociedade. Movimento da sociedade, muito interessante. E lembramos, assim, quem está chegando aqui agora, que não acompanhou, nós temos o programa anterior, onde nós falamos um pouquinho da estrutura atual do CVV, e falamos um pouco mais sobre a questão do adolescente, né? Então, quem não viu, pode entrar lá no YouTube, principalmente, pesquisar lá e vai encontrar o nosso encontro anterior. Mas hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre dois aspectos. O Setembro Amarelo como um todo, né, que a Graça vai nos dar esse histórico, né, e até tirar algumas distorções, né, que tem a respeito na mídia, né, Graça? E vamos falar um pouquinho da pós-venção, esse conceito que ainda é tão pouco entendido ou conhecido. O que é isso? É para falar dos enlutados, daqueles que ficam, né, dos familiares, né, daqueles que cometem, né, esse ato trágico, ou daqueles que sobreviveram, tentaram, né, e vamos poder dizer assim que felizmente não conseguiram, porque a vida, de fato, é para viver, é para que a gente possa aprender e superar. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre essa temática também. Então, Graça, fique à vontade para falar do que é o Setembro Amarelo, para tirar um pouco, né, vamos dizer assim, da desinformação que ainda existe em relação a isso, né? É um prazer poder falar desse, hoje em dia, digo que é um movimento da sociedade, todas as instituições, escolas, todos já sabem. O Setembro Amarelo foi criado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, pelo Conselho Federal de Medicina e pelo CVV. Só que hoje nós não dizemos isso, dizemos que é um movimento, porque agora é de todos nós. Por quê? Por que setembro? Nós, do Brasil, escolhemos porque dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, então todos os países sabem disso, porque foi a Organização Mundial de Saúde que criou, aliás, foi um brasileiro, o Dr. José Manuel Bertolotti, que estava lá na presidência e ficou lá uns 25 anos, e ele, então, em 2003... ele é um dos pesquisadores, ele é um suicidólogo, que a gente agora já tem até essa profissão, tanto na medicina, nos psiquiatras, e também na psicologia. Aqui no Rio, nós temos o Dr. Carlos Felipe de Oliveira, que é um suicidólogo, que é como o Dr. José Manuel Bertolotti, que já aposentou, voltou para Botucatu, é professor lá na universidade. Esse senhor e Dr. Botega, da Universidade de Campinas, então, né, da Unicamp, que fazem pesquisas, estudam profundamente essa, vamos dizer assim, essa difícil etapa que alguns seres
passam porque não aguentam a dor e o sofrimento que fazem parte da nossa vida, mas cada um tem o seu limite. Muitos não conseguem, né, segurar e não tem apoio emocional, que é o trabalho do CVV, apoio emocional. Centro de Valorização da Vida faz apoio emocional, valorizando a vida 24 horas por dia, 60 anos. Então, o que acontece por que o Brasil resolveu fazer isso? Exatamente para dar uma visibilidade a esse assunto, que até aí, até o ano que nós fundamos, né, 2015, era uma coisa que é um tabu falar de suicídio no Brasil. Então, nós temos que modificar isso. E aí, com essa coisa de pôr Setembro Amarelo, começou a dar uma visibilidade norte a sul, leste a oeste. O nosso país é um continente. E precisa ver os nossos, principalmente os jovens, você estava na anterior, a gente falou muito sobre o adolescente, nós precisamos falar, porque o suicídio precisa ser estudado, falado, para deixar de ser esse tabu e nós conhecermos as razões que levam os seres a cometer o suicídio. Então, por isso, nós viabilizamos, só no Brasil existe o Setembro Amarelo, ou seja, no mês inteiro, porque na realidade não deveria ser em setembro e não deve ser o ano inteiro, mas assim nós conseguimos que o brasileiro falasse de suicídio, porque prevenção se faz com informação, de uma maneira séria. Todos que falam em setembro ou em qualquer outro dia ou mês do ano, sabe por que está falando disso. Então, é o caso, dia 10 de setembro, é por isso, mas somente por isso, nós criamos no mês de setembro. E a cor amarela, nós fizemos como a logo do CVV, nós fizemos uma pesquisa, qual a cor que deve ser o CVV. Foi escolhido pela maioria dos 4.000 e poucos voluntários, o azul. E nós escolhemos o amarelo, que é a cor da vida, que é a cor do sol. Nós só conseguimos viver porque a gente tem esse sol amarelo. A primavera, ainda temos no Brasil o privilégio da primavera entrar. Então, as cidades todas estão em flores, está brotando tudo, está lindo. Então, é um mês que nós gostamos muito, porque é um mês muito alegre, é um mês que fica tudo muito bonito. Então, é por isso que nós escolhemos o amarelo. Não tem outra conotação, porque o dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Simples assim. Ah, que bom. Muito importante, né, ter esse histórico, ter essa fundamentação. Agora, é interessante, né, Graça, que você disse, não, é um movimento, passou a ser um movimento, né? E aí, conversando com você, não tem como não lembrar do nosso querido André Trigueiro, né, que é um parceiro do CVV e tem o livro, né, Viver é a Melhor Opção, né, e participa efetivamente. Então, assim, olha que coisa interessante, né, como foi a história que você nos mostrou quando foi criado o CVV e foi no crescente. Hoje em dia, passou a ser algo como se fosse meio de domínio público. Em que sentido? A sociedade está antenada. Então, em vários caminhos, né, as pessoas vão colocando, né, essa questão do Setembro Amarelo. Então, passou, de fato, a ser um movimento da sociedade, né, de acolhimento. E como você já falou lá atrás, né, o sonho, né, do criador do CVV é que aquilo se tornasse algo tão natural como o ar que respiramos, né? O cuidar do outro, né? Exatamente. Cuidar-se e ser cuidado. Isso aí. Porque tem muitas pessoas, exatamente, cometem o suicídio porque não tem coragem de pedir ajuda, verbalizar. Porque é muito sutil, as pessoas pensam, começa depois que a pessoa morre que percebem os tais dos sinais. Porque, na realidade, é tão sutil que os seres, os familiares que estão ao redor, os amigos, os colegas de trabalho, não percebem que aquela pessoa está pedindo socorro, mas de uma maneira sutil, não tem coragem de verbalizar. Você pode me ajudar?
São outros sinais, né? Que tenha coragem de pedir ajuda. Socorro, eu estou precisando de ajuda. Então, isso no Brasil é muito difícil e no mundo. Os seres humanos, principalmente as mulheres, são muito preparados para cuidar do outro. Muitas vezes esquecendo de cuidar de si e também de pedir ajuda. Eu preciso, eu não estou bem. Você pode ir comigo no psiquiatra? Você pode ir comigo no psicólogo? Porque no Brasil ainda é tabu falar de saúde mental. É verdade. Né? Os colegas falam só, estou saindo para o dentista, estou saindo para o meu cardiologista, quebrei, que machuquei meu pé, vou lá no ortopedista. Quem disse que estou saindo porque eu vou no meu psiquiatra? Eu nunca ouvi. É verdade. Porque é tabu, vai dizer, ela está mal, ela é louca. E qualquer coisa distorcida, quando na realidade, hoje em dia, os remédios depressivos, que não é da nossa praia, viu? Nós não indicamos, não damos conselhos, não dizemos que só você pode saber o que é melhor para você. Por isso, o CVV não dá conselhos e nem indica que aquela pessoa que nos liga, que a gente observa que a saúde mental está abalada, nós ficamos com ela, dando apoio emocional quando ela precisar, ela esvaziar, ela ficar bem. É simples o nosso trabalho. Qualquer pessoa que queira fazer um trabalho voluntário sério pode fazer o trabalho do CVV, que vai se ver como uma pessoa melhor e vai poder acolher qualquer pessoa, seus amigos, seus familiares, seu colega de trabalho. Isso que nós precisamos, que todas as pessoas observem ao nosso redor os nossos familiares, os nossos amigos, se estão precisando de ajuda, porque é muito difícil as pessoas pedirem ajuda. E depois é notado, depois que pratica ou tenta suicídio, eu observei que ele ficou dando coisas que ele gostava muito, ele falava de vez em quando que essa vida estava uma porcaria, e eu dizia, mas isso vai passar, bobagem. Isso não se faz. Procura, eu estou aqui, que eu posso ajudar. O que você está sentindo? E ouça, sem interrupção, o que a pessoa fala, porque normalmente a pessoa está contando um caso, a gente já está pensando na resposta, já está pensando em falar também como é que eu passei por esse mesmo problema, só que o outro é o outro. Por isso que você falou da importância, né, do preparo, né? Quando você disse, nós não somos profissionais e tal, mas vocês têm uma preparação extremamente específica, exatamente para ter esse tipo de abordagem, do exercício da empatia, de como se colocar, a questão da escuta, né? Tudo isso é muito relevante. Então, as pessoas que estão aqui nos acompanhando pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube, se desejarem, podem entrar lá na página, né, do CVV, pesquisarem lá em relação aos cursos, né? Aqui, ó, o Celso já botou aqui para a gente, né? Pode pesquisar lá e vai verificar o meio de poder colaborar, que muitas vezes pode não ser necessariamente na escuta, né? Mas tem a área administrativa também, não tem, Graça? A pessoa pode trabalhar também na área administrativa, né? Nós somos uma instituição como se fosse uma franchise. O CVV, em si, o Centro de Valorização da Vida, diz como nós vamos trabalhar. E temos que fazer daquele jeitinho que ele manda, igual na franchise. Aquele padrão, né? Aquele padrão ali de orientação, né? Para isso, ele dá as condições de você se tornar um voluntário. E só fica no trabalho aqueles que têm perfil, porque os facilitadores percebem se essa pessoa, por exemplo, é muito religiosa, se ela é muito dominadora, se ela quer que faça aquilo que ela quer. Então, isso a gente percebe durante o curso. Muito interessante, muito importante. Então, nós vamos dizer, neste momento, muitos veem pessoas que estão com a ideação, que conhecem o trabalho, fica tão apaixonada, que vem, mas ela é uma pessoa que está precisando do trabalho.
Então, nós também dizemos, nesse momento, muitas delas até tentaram, de hoje são voluntários, porque estão em outra época da vida, já estão equilibrados, já estão felizes, bom, né? já são pessoas bem, podem ajudar o outro. Então, isso tudo, essa oportunidade é nos dada através dos cursos que nos preparam para sermos voluntários do Centro de Valorização da Vida. Então, nós temos que ter uma mantenedora. Todos os postos têm uma mantenedora com uma parte administrativa, igual você falou, tem o coordenador, tem as comissões de comunicação, que é o meu caso, tem as comissões de administrativo que tem que fazer os relatórios, fazer as atas. Funciona igual uma empresa qualquer, só que é feita por voluntários. E aí você está dizendo o seguinte, né? Porque isso é importante. A pessoa parece não ter o perfil para ser atendente, mas ele pode estar trabalhando na área administrativa, oferecendo a sua habilidade em outra área, não é isso? Inclusive a mantenedora, o presidente, o vice, o tesoureiro, toda essa parte administrativa de uma empresa pode ser feita por pessoas que vão conhecer, lógico, se apaixonam, mas eu não posso dar um plantão, eu posso ajudar lá na mantenedora, porque o diretor do posto pode, que em alguns casos, cidade pequena e tudo, não tem muita gente, ele às vezes assume a função de presidente da mantenedora, que tem que ter conta, aquelas coisas todas. Então tem que ter tesoureiro, uma conta no banco, tudo direitinho. Né? Porque quem faz aquele posto funcionar administrativamente são os voluntários com as suas contribuições. Hoje em dia é R$30. É igual assim, nós somos sócios dessa mantenedora. Por exemplo, a que eu funciono está dentro da UERJ, chama NAVIMA, Núcleo de Apoio à Vida Maracanã. Porque a gente está no bairro do Maracanã. Então, nós escolhemos esse nome, viu? Núcleo de Apoio à Vida Maracanã, CVV Maracanã. Então, nós estamos dentro da UERJ, nós temos a nossa conta de pessoa jurídica no postinho do Bradesco que tem dentro da UERJ, e assim são todos os postos. São vários aspectos que a pessoa pode trabalhar, não é isso? Pode colaborar, não é isso? E o nosso presidente pode, da mantenedora, o tesoureiro, a parte administrativa toda de uma mantenedora pode não serem voluntários do CVV. Tá e certo. A parte que fica dentro do posto, aí é outro. E se houver, por que existe isso? Se houver algum problema, hoje em dia nós estamos todos com essa lei de proteção aos dados, às imagens, nós pusemos tudo isso no estatuto da mantenedora. O CVV preserva tudo o que acontece e nós estamos sempre antenados com a atualidade. Ótimo, muito bom. Então, assim, as pessoas podem entrar no endereço que a gente já colocou aqui e pode pesquisar lá e ter essa informação. Agora, Graça, nosso tempo aqui passa rapidinho, né? Já estamos nos últimos 10 minutos. Como passa rápido? Vamos falar um pouquinho, então, da pós-venção, né? O que vem a ser esse conceito e como fazer, por exemplo, né? Quando esse caso, a gente até citou aí anteriormente, quando a família tem, né, um membro que comete esse ato trágico, né? Ela fica enlutada, assim. O que o CVV tem feito e pode fazer para aqueles que ficam, né? Essa é a primeira indagação em relação a isso. E para aqueles que tentam e não conseguem. Então, são dois aspectos. Exato. Para a família que fica enlutada daquele que cometeu, né, o ato, e daquele que cometeu e conseguiu sobreviver. Então, como que o CVV atua nessas duas esferas aí, que é muito importante, né, do familiar, não aconteceu. Então, como é que eu lido com essa dor do meu ente querido que, né, escapou da vida dessa forma, né, não conseguiu lidar com as questões dele, e fica aquele conflito de quem está na família, né, após o ato, né? Então, como o CVV trabalha esse aspecto aí, esses dois aspectos? O serviço comunidade tem uma das oficinas que chama GAS, Grupo de Apoio ao Sobrevivente de Suicídio. Interessante. Grupo de Apoio ao Sobrevivente de Suicídio. GAS. Então, essa oficina é presencial, porque ela é vivencial. Nós não fizemos, durante a pandemia, fizemos outros serviços, né? Roda de conversa,
CineSer, né? O CRC, Caminho da Renovação Contínua, que a gente leva o mote, as pessoas fazem reflexão, se veem, mas o GAS nós não fizemos, porque pela experiência é um trabalho de vivência, a gente só acolhe as pessoas que entram ali naquela salinha, né, numa roda, eles se autoajudam, porque quem vai para falar dessa dor foi impactado com a perda de um ente querido, pode ser um colega, um amigo, um familiar, ou pode ser aquele que tentou e sobreviveu. Então, ele é um sobrevivente, assim como quem está ao seu redor. Então, realmente, muitas pessoas ficam impactadas e precisam falar sobre isso e não tem um espaço na família ou com os amigos que não entendem, julgam, mostra a eles uma culpa enorme, são sentimentos muito doloridos que precisam ser trabalhados e acolhidos. Então, quando tem oportunidade, eles vão nessas salas e são ali acolhidos, podem chorar, falar da sua dor, da sua dificuldade, até que aqui, você sabe, o luto leva um tempo. Qualquer que seja, o por suicídio é muito mais, às vezes, longo, porque você não imaginava, a pessoa até naquela data estava plena para você, você achava que ela estava ótima, estava normal, sem doença. E, no entanto, ela foi daquele jeito, deixa pessoas muito traumatizadas, muito impactadas com esse evento, que nunca esperava que fosse cometido. Ainda mais os pais, por exemplo, a mãe às vezes repreendeu uma adolescente, por exemplo, e ela vai com uma culpa enorme. Infelizmente, nós sabemos que quando uma pessoa comete o suicídio, ela já planejou, isso já vem tempo. Não é assim, hoje eu acordei e vou me matar. Isso não existe. São tantas coisas acumuladas que o dia que ela resolve, não adianta, nem quando você pode fazer ajuda. É óbvio que nós dizemos que essa pessoa, se tiver o apoio que ela quer, ela poder falar da sua dor, dos seus sentimentos, é mais um dia. Então, ela passou aquela dor, ela está ali, sabe que é apoiada e tudo, então reverte esse processo. Nós sabemos que é prevenível, mas há casos que não adianta. Nós conhecemos esses casos, não é? E então, assim, Graça, você está falando... desculpa cortar, porque essa parte que você está falando assim, é muito importante, tudo é importante, né? Quando você fala assim, é prevenível. Então, assim, tem um dado que constava até do material de vocês, não sei se está atualizado, que falava assim, 90% dos casos poderiam ser evitados, né? Quando você fala assim, é prevenível. Tem casos que não, por tudo aquilo que é importante, assim, quem está nos acompanhando, ter um entendimento do conceito que você trouxe no programa anterior, no encontro anterior, e que é compartilhado por nós que somos da área também de educação e de saúde mental, que o suicídio é uma questão multifatorial, né? Ele tem múltiplos fatores. Então, assim, e aí vem essa fala assim, não, a gente pode prevenir uma quantidade enorme, né? Então, quando você fala assim, é prevenível em muitos casos, mas outros casos escapam totalmente à ação de quem possa estar, né, no contexto ali, né? Porque isso que você fala deve ser muito impactante, né? Poxa, como é que eu não percebi e tal? E aí vem, não tem como, né? E nós estamos aqui num programa espírita, não tem como a gente não considerar a questão dele, do ser, independente do contexto dele, daquilo que ele traz. E tem as outras questões também que a gente entende como a questão das interferências espirituais também, que a gente tem um livro clássico aqui, né? Quem é da doutrina espírita conhece, já ouviu falar, 2 grandes livros, Memórias dos Suicidas, né? Escrito pela Ivone Pereira, psicografia dela, e o outro é um livro realmente bem robusto, grande, e o outro uma leitura talvez mais simples, mas tão importante, que eu não sei o autor, que é Martírio dos Suicidas.
que aí vai mostrar esses aspectos espirituais. Então, a importância também da espiritualidade, que previne não só a questão do suicídio, mas em todas as outras questões, do uso de drogas, de álcool, etc, etc. A ciência está cada vez mais provando que a espiritualidade, né, a religiosidade, independente da crença, ela tende a levar o indivíduo a ter as suas forças internas mais robustecidas, né? Como é que você vê isso? Todas as religiões sempre condenaram o suicídio, porque sabe que o Pai nos deu a vida e Ele, na hora da gente ir, é Ele também que nos tira. Isso, né? Interessante essa fala, muito interessante. Então, é a tal da fatalidade, só existe esse caso. Nascer é uma fatalidade, tem jeito, tem que sair, a gente quer nascer. E também na hora de morrer, né? Só Ele pode saber qual conosco, foi combinado, vamos dizer assim. Muito sábio essa sua fala aí. E quando nós, por opção, qualquer que seja, que saímos por essa porta, muitos deles, como Ivone Pereira, né? Quantas vezes ela foi por essa porta e levou outros também. Então, ela veio como missão, né, falar desse tema. Você vê que em vários momentos ela falou desse tema, muito importante, para nos alertar, né, da importância da pessoa não ir pelo suicídio, não morrer por esse tema. Nós temos, inclusive, pessoas que têm os vários tipos de suicídio, tá? Tem os indiretos, tem, por exemplo, pai e mãe morrem por... ela morreu de infarto ou de um AVC. E aí abre as gavetinhas, depois que enterrou os pais, vai ver seus bens, e está intacto as cartelas. Então, observar os idosos solitários, que se sentem inúteis, é muito importante, porque eu trabalho com uma equipe de idosos, sempre alerta. E o nível de idosos também, em relação ao suicídio, também é expressivo? É expressivo, porque eles se sentem inúteis. Isso é um dos fatores. Se eles não vão para o NAT, né, que revive todo mundo, é pertencimento, é sociabilização, que é o que nós fazemos também lá, criar um vínculo com pessoas e amigos, enfim, fazerem amigos. E os filhos veem depois que eles estão... É lógico que nós, idosos, temos comorbidades simples, como hipertensão, diabetes, ou seja, simples por quê? Porque hoje a medicina tem condição de prolongar a nossa vida com qualidade, tomando os remédios. E eles deixam de tomar os seus remédios, e aí tem o infarto ou o derrame, porque deixaram de tomar os remédios. Isso também é um suicídio indireto. Para a gente, acha que morreu com aquela doença, mas não, ela podia ter vivido mais tempo com qualidade de vida e resolveu ir embora desse jeito. Então, impacta os seus familiares, os seus amigos, podendo ter ficado com qualidade de vida mais um tempo entre nós. Essa é uma coisa que eu gosto. E o que nós sabemos, que esse é o nosso slogan do Setembro Amarelo: falar é a melhor solução. Muito obrigada, viu, por você colocar isso para todos nós. E é muito importante saber que esse percentual que você leu e que nós colocávamos nos nossos estudos, porque veio da Organização Mundial de Saúde, você vê, não estava chutando. Então, nós percebemos, através do estudo do Dr. Neuri Botega, que é referência como suicidólogo, pesquisador sobre suicídio na Unicamp, que só foi possível falar desse percentual depois que a pessoa morreu. Então, nós não estamos mais falando isso. Ele disse que são aqueles de doença mental, foram os médicos, psiquiatras e os psicólogos que depois notaram os sinais e diz, puxa, poderia ter sido... Então, são nesses casos, e pós-mortem, é que eles ficaram sabendo desse percentual. Então, nós não falamos mais nisso, porque aquilo que eu te falei, para não levar culpa aos seus amigos... importante isso, importante, Porque as pessoas depois, puxa, se era prevenível, como é que eu não vi?
Por que é verdade, E como não assunto é verdade. complexo, né? É sutil que a pessoa sente, muitas vezes não consegue transmitir com clareza e os seus amigos e familiares não perceberam. Depois até comentam. Bem que eu notei que ele ficou diferente, que ele estava muito triste, enfim. Esses sinais que estava falando que queria morrer e a gente achava que falava que não ia fazer isso, acabou fazendo, enfim. É muito importante saber e levar esse familiar, esse amigo, a um profissional que possa ajudá-lo, além de nós. Nós estamos ali disponível para o apoio emocional, para acolhê-los, para ouvir suas dores, suas queixas, seus sofrimentos, mas não para resolver problemas, porque nós não somos profissionais de saúde. Nós temos todo tipo de voluntários, pessoas muito humildes e que não tenha cursos nenhum graduado e tem pós-doutorado. Mas ali somos todos iguais, nivelamos no sofrimento, na dor e na alegria de podermos estar com você, com qualquer pessoa que queira nos ligar, aprender como fazer isso. Qualquer pessoa pode ser voluntário de CBV ou nem pode ser voluntário porque não tem tempo, essa coisa, mas pode ouvir o outro com respostas compreensivas, acolhedoras, que o que nós fazemos é isso, acolher o outro como ele é, aceitando esse ser. Acolhimento, né? Essa é a expressão. Qualquer pessoa pode fazer isso, viu? Não precisa ser voluntária do CBV, não. Mas sendo voluntária vai ter mais preparação, mais qualificação, né? Exato. Então, Graça, o nosso tempo voou. A gente está vendo aqui as pessoas deixando seus comentários, né? Fazendo as suas indagações, né? E estamos muito gratos mais uma vez por tê-la aqui. Já estamos em uma série, né, de encontros, né? E que são compartilhados, né? Graças a Deus, um número assim, bastante expressivo das pessoas que conseguem ver a mensagem. E queremos que você nos deixe aí os seus comentários finais, né? Para esse setembro que já estamos iniciando praticamente. O seu até logo para uma próxima oportunidade. Desejando já a você que já está com muito trabalho o ano todo, mas nesse período fica mais intenso ainda, né? Exatamente. Nesse período de Setembro Amarelo, as instituições nos procuram para que seus funcionários, os seus alunos, os seus amigos, quando é um grupo muito ativo, como lá, né, o grupo de idosos ou de jovens, enfim, precisam saber aquilo que eu sempre digo, prevenção se faz com formação, então nós todos somos responsáveis por quem está ao nosso redor. Então, prevenir através do acolhimento. Acolha, ouça o seu amigo, ouça o seu familiar, procure compreendê-lo do jeito que ele é. Não precisa falar nada, é só estar com o ouvido atento. Todos nós precisamos aprender a escutar. Escutar é a arte, né? Com o coração. Escutar é a arte de poder ouvir o outro sensibilizadamente, aquilo que você falou, com empatia, sensivelmente, estar ao seu lado, tentar compreendê-lo sem dar conselhos, sem acrescentar coisa alguma, é só ficar com o que ele traz. E é isso que nós desejamos a todos o Setembro Amarelo, fecundo, bonito, nosso país é maravilhoso, cheio de vida, que nós nascemos para sermos felizes. E é isso que o CBV está lá para ajudar as pessoas a continuarem felizes todos os dias da sua vida, não só no Setembro Amarelo. Sim, muito bom, Graça, muito bom. Agradecemos mais uma vez, belíssimas palavras de encantamento, de esperança, de encorajamento. E agradecemos todos os nossos amigos aqui que nos acompanham, que nos dão a alegria de estar aqui presentes pelo Face, o Instagram e pelo YouTube. Até a próxima, nosso próximo encontro, à luz do Espiritismo, reflexões à luz do Espiritismo. Muita luz, muita paz, paz e bem, paz.